Você vai ouvir agora Cinderela. Há muito tempo, aconteceu que a esposa de um rico comerciante adoeceu gravemente e, sentindo seu fim se aproximar, chamou sua única filha e disse: Querida filha, continue piedosa e humilde, que você será protegida para sempre. Lá do céu olharei por você e estarei sempre a seu lado. Mal acabou de dizer isso, fechou os olhos e morreu. A jovem ia todos os dias visitar o túmulo da mãe, sempre chorando muito. Veio o inverno e a neve cobriu o túmulo com seu alvo manto. Chegou a primavera e o sol derreteu a neve. Foi então que o viúvo resolveu se casar outra vez. A nova esposa trouxe suas 2 filhas, ambas muito bonitas, mas só exteriormente. As 2 tinham a alma feia e cruel. A partir desse momento, dias difíceis começaram para a pobre enteada. Essa boba não vai ficar no quarto conosco, reclamaram as moças. O lugar dela é na cozinha. Se quiser comer pão, que trabalhe. Tiraram-lhe o vestido bonito que ela usava, obrigaram-na a vestir outro, velho e desbotado, e a calçar tamancos. Vejam só como está toda enfeitada a orgulhosa princesinha de antes, disseram a rir, levando-a para a cozinha. A partir de então, ela foi obrigada a trabalhar da manhã à noite, nos serviços mais pesados. Era obrigada a se levantar de madrugada para ir buscar água e acender o fogo. Só ela cozinhava e lavava para todos. Como se isso não bastasse, as irmãs caçoavam dela e a humilhavam. Espalhavam lentilhas e feijões nas cinzas do fogão e obrigaram-na a catar um a um. À noite, exausta de tanto trabalhar, a jovem não tinha onde dormir e era obrigada a se deitar nas cinzas do fogão. E como andasse sempre suja e cheia de cinzas, só a chamavam de Cinderela. Uma vez, o pai resolveu ir a uma feira. Antes de sair, perguntou às enteadas o que desejavam que ele trouxesse. Vestidos bonitos, disse uma. Pérolas e pedras preciosas, disse a outra. E você, Cinderela, o que vai querer? Perguntou o pai. No caminho de volta, pai, quebre o primeiro ramo que bater no seu chapéu e traga-o para mim. Ele partiu para a feira, comprou vestidos bonitos para uma das enteadas, pérolas e pedras preciosas para outra, e de volta para casa, quando cavalgava por um bosque, um ramo de aveleira bateu no seu chapéu. Ele quebrou o ramo e levou-o. Chegando em casa, deu às enteadas o que haviam pedido e a Cinderela o ramo de aveleira. Ela agradeceu e levou o ramo para o túmulo da mãe. Plantou-o ali. E chorou tanto que suas lágrimas regaram o ramo. Logo ele cresceu e se tornou uma aveleira linda. 3 vezes todos os dias, a menina ia chorar embaixo dela. Sempre que a via chegar, um passarinho branco voava para a árvore e, se a ouvia pedir baixinho alguma coisa, jogava-lhe o que ela havia pedido. Um dia, o rei mandou anunciar uma festa que duraria 3 dias. Todas as jovens do reino seriam convidadas, pois o filho dele queria escolher entre elas aquela que seria sua futura esposa. Quando souberam que também deveriam comparecer, as 2 filhas da madrasta ficaram contentíssimas. Cinderela! Gritaram. Venha pentear nossos cabelos, escovar nossos sapatos e nos ajudar a vestir, pois vamos a uma festa no castelo do rei. Cinderela obedeceu chorando, porque ela também queria ir ao baile. Perguntou à madrasta se poderia ir. E esta respondeu. Você, Cinderela, suja e cheia de cinzas, está querendo ir à festa? Como vai dançar se não tem roupa nem sapato? Mas Cinderela insistiu tanto, que no final a madrasta disse: Está bem,
Eu despejei nas cinzas do fogão um tacho cheio de lentilhas. Se você conseguir catá-las todas em 2 horas, poderá ir. A jovem saiu pela porta dos fundos, correu para o quintal e chamou: mansas pombinhas e rolinhas, passarinhos do céu inteiro, venham me ajudar a catar lentilhas. As boas vão para o tacho, as ruins para o seu papo. Logo vieram pela janela da cozinha 2 pombas brancas. A seguir vieram as rolinhas e, por último, todos os passarinhos do céu chegaram numa revoada e pousaram nas cinzas. As pombas abaixaram a cabecinha e pi, apanhavam os grãos bons e deixavam cair no tacho. As outras avezinhas faziam o mesmo. Não levou nem 1 hora, o tacho ficou cheio e as aves voaram todas para fora. Cheia de alegria, a menina pegou o tacho e levou para a madrasta, certa de que agora poderia ir à festa. Não adianta, Cinderela. Você não vai ao baile. Não tem vestido, não sabe dançar e só nos faria passar vergonha. E, dando-lhe as costas, partiu com as suas orgulhosas filhas. Quando ficou sozinha, Cinderela foi ao túmulo da mãe e, embaixo da veleira, disse: balance e se agite, árvore adorada, cubra-me toda de ouro e prata. Então, o pássaro branco jogou para ela um vestido de ouro e prata e sapatos de seda bordada de prata. Cinderela se vestiu a toda pressa e foi para a festa. Estava tão linda no seu vestido dourado que nem as irmãs nem a madrasta a reconheceram. Pensaram que fosse uma princesa estrangeira. Para elas, Cinderela só poderia estar em casa catando lentilhas nas cinzas. Logo que a viu, o príncipe veio a seu encontro. Pegando-lhe a mão, convidou-a para dançar. E só dançou com ela, sem largar a sua mão por um instante. Os dois dançaram até altas horas da noite, se divertindo muito. E afinal, Cinderela quis voltar para casa. Eu a acompanho, disse o príncipe. Na verdade, ele queria saber a que família ela pertencia. Mas Cinderela conseguiu escapar dele, correu para casa e se escondeu no pombal. O príncipe esperou o pai dela chegar e contou-lhe que a jovem desconhecida tinha saltado para dentro do pombal. Deve ser Cinderela, pensou o pai, e mandou vir um machado para arrombar a porta do pombal. Quando chegaram em casa, encontraram Cinderela, com as suas roupas sujas, dormindo nas cinzas, à luz de uma mortiça lamparina. A verdade é que, assim que entrou no pombal, a menina saiu pelo lado de trás e correu para a veleira. Ali, rapidamente tirou seu belo vestido e deixou-o sobre o túmulo. Veio o passarinho, apanhou o vestido e levou. Ela vestiu novamente seu vestidinho velho e sujo e correu para casa e se deitou nas cinzas da cozinha. No dia seguinte, o segundo dia da festa, quando os pais e as irmãs partiram para o castelo, Cinderela foi até a veleira e disse: balance e se agite, árvore adorada, cubra-me toda de ouro e prata. E o pássaro atirou para ela um vestido ainda mais bonito do que o da véspera, acompanhado de um par de sapatinhos de ouro. Quando ela entrou no salão assim vestida, todos ficaram pasmos com a sua beleza. O príncipe, que a esperava, tomou-lhe a mão e só dançou com ela. Já era noite avançada quando Cinderela quis ir embora. O príncipe seguiu-a para ver em que casa entraria. A jovem seguiu seu caminho e, inesperadamente, entrou no quintal atrás da casa. Ágil como um esquilo, subiu pela galharia de uma frondosa pereira carregada de frutos que havia ali. O príncipe não conseguiu descobri-la e, quando viu o pai dela chegar, disse: a moça desconhecida escondeu-se nessa pereira. Deve ser Cinderela, pensou o pai. Mandou buscar um machado e derrubou a pereira. Como na véspera, Cinderela já estava na cozinha, dormindo nas cinzas, pois havia escorregado pelo outro lado da pereira, correra para a veleira e devolver o lindo vestido ao pássaro. Depois, vestiu o feio vestidinho de sempre e correu para casa. No terceiro dia, assim que os pais e as irmãs saíram para a festa, Cinderela foi até o túmulo da mãe e pediu à veleira:
Balance e se agite, árvore adorada, cubra-me toda de ouro e prata. E o pássaro atirou-lhe o vestido mais suntuoso e brilhante jamais visto, acompanhado de um par de sapatinhos de cristal. Ela estava tão linda, que quando chegou no castelo, todos emudeceram de surpresa. O príncipe só dançou com ela, como das outras vezes. Já era noite alta quando Cinderela quis voltar para casa. O príncipe tentou segui-la, mas ela escapuliu tão depressa que ele não pôde alcançá-la. Desta vez, porém, o príncipe usara um estratagema. Untou com piche um degrau da escada, e quando a moça passou, o sapato do pé esquerdo ficou grudado. Ela deixou-o ali e continuou correndo. O príncipe pegou o sapatinho, que era bem pequenininho e de cristal, e no outro dia, de manhã, procurou o pai e disse: "Só me casarei com a dona do pé que couber neste sapato." As irmãs de Cinderela ficaram felizes e esperançosas quando souberam disso, pois ambas tinham pés delicados. Quando o príncipe chegou à casa delas, a mais velha foi para o quarto, acompanhada da mãe, e experimentou o sapato. Mas por mais que se esforçasse, o sapato ficava desajeitado no pé, pois seus dedos eram compridos demais. A mãe disse que ela ignorasse o desconforto. Afinal, andaria pouco quando fosse rainha. Assim fez a moça. O pé entrou no sapato e, disfarçando a dor, ela foi ao encontro do príncipe. Ele recebeu-a, mas algo estava estranho, ele pensava. Olhando para os olhos da irmã, nada sentia. Foi quando ela começou a andar em sua direção que notou que ela mancava discretamente. Percebeu que realmente não se tratava da amada. Foi então a vez da irmã. O príncipe já estava desacreditado, mas o certo é que toda jovem tivesse sua chance. Assim foi. A madrasta ordenou a outra filha que calçasse o sapato. Ela foi para o quarto e calçou-o. Os dedos do pé entraram facilmente, mas o calcanhar era grande demais e ficou de fora. A mãe, irritada, disse que fosse assim mesmo. A irmã não conseguiu nem dar 2 passos e caiu na frente do príncipe. "Esta também não é a verdadeira noiva. Vocês não têm outra filha?" "Não", respondeu o pai, "a não ser a pequena Cinderela, filha da minha falecida esposa, mas é impossível que ela seja a noiva que procura." O príncipe ordenou que fossem buscá-la. "Oh, não! Ela está sempre muito suja e seria uma afronta trazê-la à vossa presença", protestou a madrasta. Porém, o príncipe insistiu, exigindo que ela fosse chamada. Depois de lavar o rosto e as mãos, Cinderela veio. Curvou-se diante do príncipe e pegou o sapato de cristal que ele lhe estendeu. Sentou-se num banquinho, tirou do pé o pesado tamanco e calçou o sapato, que lhe serviu como uma luva. Quando ela se levantou, o príncipe viu seu rosto e reconheceu logo a linda jovem com quem havia dançado. "É esta a noiva verdadeira!" exclamou feliz. A madrasta e as filhas levaram um susto e ficaram brancas de raiva. O príncipe ergueu Cinderela, colocou-a na garupa de seu cavalo e os dois partiram. Quando passaram pela veleira, as 2 pombinhas brancas cantaram. E quando acabaram de cantar, elas voaram e foram pousar, uma no ombro direito de Cinderela e outra no esquerdo. E ali ficaram. Vamos ouvir mais uma história? Você vai ouvir agora a história Branca de Neve. Era uma vez a rainha de um reino bem distante. Ela bordava perto da janela do castelo, uma grande janela com batentes de ébano, uma madeira escuríssima. Era inverno e nevava muito forte. A certa altura, a rainha desviou o olhar para admirar os flocos de neve que dançavam no ar. Mas com isso, se distraiu e furou o dedo com a agulha. Na neve que tinha caído no beiral da janela, pingaram 3 gotinhas de sangue. O contraste foi tão lindo que a rainha murmurou:
pudesse eu ter uma menina branquinha como a neve, corada como sangue e com os cabelos negros como ébano. Alguns meses depois, o desejo da rainha foi atendido. Ela deu à luz a uma menininha de cabelos bem pretos, pele bem branca e face rosada. O nome dado à princesinha foi Branca de Neve. Mas, logo que nasceu a menina, a rainha morreu. Passado um ano, o rei se casou novamente. Sua esposa era lindíssima, mas muito vaidosa, invejosa e cruel. Um certo feiticeiro lhe dera um espelho mágico, ao qual todos os dias ela perguntava com vaidade: Espelho, espelho meu, diga-me, há no mundo mulher mais bela do que eu? E o espelho respondia: Em todo o mundo, minha querida rainha, não existe beleza maior. O tempo passou, Branca de Neve cresceu e a cada ano mais linda. Um dia, o espelho deu outra resposta à rainha. A sua enteada, Branca de Neve, é agora a mais bela. Invejosa e ciumenta, a rainha chamou um dos seus guardas e lhe ordenou que levasse a enteada para a mata e lá a matasse, e que trouxesse o coração de Branca de Neve como prova de que a missão fora cumprida. O guarda obedeceu, mas quando chegou à mata, não teve coragem de matar aquela lindíssima jovem, inocente, que afinal nunca fizera mal a ninguém. Deixou-a fugir. Para enganar a rainha, matou um veadinho, tirou o coração e entregou-o a ela, que quase explodiu de alegria e satisfação. Enquanto isso, Branca de Neve fugia, penetrando cada vez mais na mata, ansiosa por se distanciar da madrasta e da morte. Os animais chegavam bem perto, sem atacar, e os galhos das árvores se abriam para que ela passasse. Ao anoitecer, quando já não se aguentava mais em pé de tanto cansaço, Branca de Neve viu, numa clareira, uma casa bem pequena e entrou para descansar um pouquinho. Olhou em volta e ficou admirada. Havia uma mesinha posta com minúsculos 7 pratinhos, 7 copinhos e 7 colherzinhas e 7 garfinhos. No cômodo superior estavam alinhadas 7 caminhas com cobertas muito brancas. Branca de Neve estava com fome e sede. Experimentou então uma colher da sopa de cada pratinho. Tomou um gole do suco de cada copinho e deitou-se em cada caminha até encontrar a mais confortável. Nela se ajeitou e dormiu profundamente. Os donos da casa voltaram tarde da noite. Eram 7 anões que trabalhavam numa mina de diamantes, dentro da montanha. Logo que entraram, viram que faltava um pouco de sopa nos pratos, que os copos não estavam cheios de suco. Que estranho, pensaram. Lá em cima, nas camas, as cobertas estavam mexidas. E na última cama, surpresa maior! Estava adormecida uma linda donzela de cabelos pretos, pele branca como a neve e a face vermelha como sangue. Como é linda! Murmuraram em coro. E deve estar cansada, disse um deles, já que dorme assim. Decidiram não incomodar. O anão, dono da caminha onde dormia a donzela, passaria a noite numa poltrona. Na manhã seguinte, quando despertou, Branca de Neve se viu cercada pelos 7 anões barbudinhos e se assustou. Mas eles logo a acalmaram, dizendo-lhe que era muito bem-vinda. Como se chama? Perguntaram. Branca de Neve. Mas como você chegou até aqui? Branca de Neve contou tudo. Falou da crueldade da madrasta, da sua ordem para matá-la, da piedade do caçador que a deixara fugir, desobedecendo a rainha, e da sua caminhada pela mata até encontrar aquela casinha. Fique aqui se gostar, propôs o anão mais velho. Você poderia cuidar da casa enquanto nós estamos na mina trabalhando. Mas tome cuidado enquanto estiver sozinha. Cedo ou tarde, sua madrasta descobrirá onde você está. E se ela a encontrar, não deixe que ninguém entre. E assim começou uma vida nova para Branca de Neve. E a madrasta estava feliz, convencida de que beleza de mulher alguma superava a sua. Mas um dia teve, por acaso, a ideia de interrogar o espelho mágico.
Espelho, espelho meu, diga-me, há no mundo mulher mais bela do que eu? E o espelho respondeu com voz grave: na mata, na casa dos mineiros, querida rainha, está Branca de Neve, mais bela do que nunca. A rainha entendeu que tinha sido enganada pelo guarda. Branca de Neve ainda estava viva. Resolveu agir por si mesma, para que não houvesse no mundo inteiro mulher mais linda do que ela. Maquiou o rosto, colocou um lenço na cabeça e, irreconhecível, disfarçada de velha mercadora, procurou pela mata a casinha dos anões. Quando achou, bateu à porta e Branca de Neve ingenuamente foi atender. A malvada ofereceu-lhe suas mercadorias e a princesinha apreciou um lindo cinto colorido. Deixe-me ajudar a experimentar o cinto. Você ficará com uma cinturinha fininha, fininha, disse a falsa vendedora, com uma risada irônica e estridente, apertando cada vez mais o cinto. E apertou tanto que Branca de Neve se sentiu sufocada e desmaiou, caindo como morta. Então a madrasta fugiu. Pouco depois chegaram os anões. Assustaram-se ao ver Branca de Neve estirada e imóvel. O anão mais jovem percebeu o cinto apertado demais e imediatamente o cortou. Branca de Neve voltou a respirar e a cor, aos poucos, começou a voltar à sua face. Melhorou e pôde contar o ocorrido. Aquela velha vendedora ambulante era a rainha disfarçada, disseram logo os anões. Você não deveria tê-la deixado entrar. Agora seja mais cautelosa. Enquanto isso, a perversa rainha, já no castelo, consultava o espelho mágico e se surpreendeu ao ouvi-lo dizer: no bosque, na casa dos anões, minha querida rainha, há Branca de Neve, mais bela do que nunca. Seu plano fracassara e tentaria novamente. No dia seguinte, Branca de Neve viu chegar uma camponesa de aspecto gentil que lhe colocou na janela uma apetitosa maçã, sem dizer nada, apenas sorrindo um sorriso desdentado. A princesinha nem suspeitou de que se tratava da madrasta numa segunda tentativa. Branca de Neve, ingênua, mordeu a maçã. Antes de engolir a primeira mordida, caiu imóvel. E desta vez devia estar morta, pois o socorro dado pelos anões quando regressaram da mina nada resolveu. Não acharam cinto apertado, nem ferimento algum, apenas o corpo caído. Branca de Neve parecia dormir. Estava tão linda que os bons anõezinhos não quiseram enterrá-la. Vamos construir um caixão de cristal para a nossa Branca de Neve, assim ela sempre estará presente. O esquife de cristal foi construído e levado ao topo da montanha. Na tampa em dourado escreveram: Branca de Neve, filha de rei. Os anões guardavam o caixão dia e noite, e também os animaizinhos da mata, veadinhos, esquilos e lebres. Todos choravam por Branca de Neve. Lá no castelo, a malvada rainha interrogava o espelho mágico. Espelho, espelho meu, diga-me, há no mundo mulher mais bela do que eu? A resposta era invariável. Em todo o mundo não existe beleza maior. Branca de Neve parecia dormir no caixão de cristal, o rosto branco como a neve e de lábios vermelhos como sangue, emoldurados pelos cabelos negros como ébano. Continuava tão linda como enquanto viva. Um dia, um jovem príncipe que caçava por ali passou no topo da montanha. Quando viu Branca de Neve, ficou encantado e sentiu muito pela princesa. Perguntou aos anões o que havia acontecido e eles explicaram toda a história. Pediu permissão aos anões para levar consigo o caixão de cristal, para guardá-lo em um lugar mais seguro. Havia tanta paixão, tanta dor e tanto desespero na voz do príncipe que os anões ficaram comovidos e consentiram. Está bem, nós o ajudaremos a transportá-la para o seu castelo. Com o caixão nas costas, puseram-se a caminho. Enquanto desciam por um caminho íngreme, um anão tropeçou numa pedra e quase caiu. Reequilibrou-se a tempo. O abalo do caixão, porém, fez com que o pedaço da maçã envenenada que Branca de Neve trazia ainda na boca caísse.
Assim, a donzela se reanimou, abrindo os olhos e suspirando se sentou, e admirada quis saber: o que aconteceu? Onde estou? O príncipe e os anões, felizes, explicaram tudo. O príncipe declarou-se a Branca de Neve e pediu-a em casamento. Branca de Neve aceitou, felicíssima. Foram para o Palácio Real e os anões, convidados de honra do casamento, comeram, cantaram e dançaram 3 dias e 3 noites. Depois, retornaram para sua casinha e sua mina, no coração da mata. A madrasta já não podia mais atingir Branca de Neve, pois esta era princesa de outro reino. Assim, Branca de Neve, o príncipe e os anões foram felizes para sempre. Vamos ouvir mais uma história? Você vai ouvir agora a história do Patinho Feio. Diz que foi um dia, a mamãe Pata tinha escolhido um lugar ideal para fazer seu ninho. Um cantinho bem protegido no meio da folhagem, perto do rio que contornava o velho castelo. Mais adiante, estendia-se um bosque, um lindo jardim florido. Naquele lugar sossegado, a Pata agora aquecia pacientemente seus ovos. Por fim, após uma longa espera, os ovos se abriram, um após o outro. E das cascas rompidas surgiram, engraçadinhos e miúdos, os patinhos amarelos, que imediatamente saltaram do ninho. Porém, um dos ovos ainda não se abrira. Era um ovo grande e a Pata pensou que não o chocara o suficiente. Impaciente, deu umas bicadas no ovão e ele começou a se romper. No entanto, em vez de um patinho amarelinho, saiu uma avezinha cinzenta e desajeitada. Nem parecia um patinho. Para ter certeza de que o recém-nascido era um patinho e não outra ave, a mãe Pata foi com ele até o rio e o obrigou a mergulhar junto com os outros. Quando viu que ele nadava com naturalidade e satisfação, suspirou aliviada. Era só um patinho muito, muito, muito feio. Tranquilizada, levou sua numerosa família para conhecer os outros animais que viviam nos jardins do castelo. Todos parabenizaram a Pata. A sua ninhada era realmente bonita. Exceto um, o horroroso e desajeitado das penas cinzentas. É grande e sem graça, falou o peru. Tem um ar de abobalhado, comentaram as galinhas. O porquinho nada disse, mas grunhiu com ar de desaprovação. Nos dias que se seguiram, as coisas pioraram. Todos os bichos, inclusive os patinhos, perseguiam a criaturinha feia. A Pata, que no princípio defendia sua estranha cria, agora também sentia vergonha e não queria tê-lo em sua companhia. O pobre patinho crescia só, mal cuidado e desprezado. Sofria. As galinhas o bicavam a todo instante. Os perus o perseguiam com ar ameaçador. E até a empregada do castelo, que diariamente levava comida aos bichos, só pensava em enxotá-lo. Um dia, desesperado, o patinho fugiu. Queria ficar longe de todos que o perseguiam. Caminhou, caminhou e chegou perto de um grande brejo, onde viviam alguns marrecos. Foi recebido com indiferença. Ninguém ligou muito para ele. Mas não foi maltratado nem ridicularizado. Para ele, que até agora só sofrera, isso já era o suficiente. Infelizmente, a fase tranquila não durou muito. Numa certa madrugada, a quietude do brejo foi interrompida por um tumulto e vários disparos. Tinham chegado os caçadores. Por um milagre, o patinho feio conseguiu se salvar, escondendo-se no meio da mata. Depois disso, o brejo já não oferecia segurança. Por isso, assim que cessaram os disparos, o patinho fugiu de lá. Novamente, caminhou, caminhou, procurando um lugar onde não sofresse. Ao entardecer, chegou a uma cabana.
A porta estava entreaberta e ele conseguiu entrar sem ser notado. Lá dentro, cansado e tremendo de frio, se encolheu num cantinho e logo dormiu. Na cabana morava uma velha, em companhia de um gato, especialista em caçar ratos, e uma galinha, que todos os dias botava o seu ovinho. Na manhã seguinte, quando a dona da cabana viu o patinho dormindo no canto, ficou toda contente. Talvez seja uma patinha, e se for, cedo ou tarde botará ovos. E poderei preparar cremes, pudins e tortas, pois terei mais ovos. Estou com muita sorte. Mas o tempo passava e nenhum ovo aparecia. A velha começou a perder a paciência. A galinha e o gato, que desde o começo não viam com bons olhos o recém-chegado, foram ficando agressivos e briguentos. Mais uma vez, o coitadinho preferiu deixar a segurança da cabana e se aventurar pelo mundo. Caminhou, caminhou e achou um lugar tranquilo, perto de uma lagoa, onde parou. Enquanto durou a boa estação, o verão, as coisas não foram muito mal. O patinho passava boa parte do tempo dentro d'água e lá mesmo encontrava alimento suficiente. Mas chegou o outono, as folhagens começaram a cair, bailando no ar e pousando no chão, formando um grande tapete vermelho. O céu se cobriu de nuvens ameaçadoras e o vento esfriava cada vez mais. Sozinho, triste e esfomeado, o patinho pensava, preocupado, no inverno que se aproximava. Num final de tarde, viu surgir entre os arbustos um bando de grandes e lindíssimas aves. Tinham plumas alvas, asas grandes e um longo pescoço, delicado e sinuoso. Eram cisnes, emigrando na direção de regiões quentes. Lançando estranhos sons, bateram as asas e levantaram voo bem alto. O patinho ficou encantado, olhando para a revoada até que ela desaparecesse no horizonte. Sentiu uma grande tristeza, como se tivesse perdido amigos muito queridos. Com o coração apertado, lançou-se na lagoa e nadou durante um longo tempo. Não conseguia tirar do pensamento aquelas maravilhosas criaturas, graciosas e elegantes. Foi se sentindo mais feio, mais sozinho e mais infeliz do que nunca. Naquele ano, o inverno chegou mais cedo e foi muito rigoroso. O patinho precisava nadar ininterruptamente, para que a água não congelasse em volta do seu corpo. Mas era uma luta contínua e sem esperança. Um dia, exausto, permaneceu imóvel por tempo suficiente para ficar com as patas presas no gelo. Na manhã seguinte, bem cedo, um camponês que passava por aqueles lados viu o pobre patinho, quebrou o gelo com um pedaço de pau, libertou o pobrezinho e levou-o para casa. Lá o patinho foi alimentado e aquecido, recuperando um pouco de suas forças. Logo que deu sinais de vida, os filhos do camponês se animaram. Vamos fazê-lo voar! Vamos escondê-lo em algum lugar! E seguraram o patinho, apertaram-no e esfregaram-no. Os meninos não tinham más intenções, mas o patinho, acostumado a ser maltratado, atormentado e ofendido, se assustou e tentou fugir. Mas que fuga atrapalhada! Caiu de cabeça num balde cheio de leite e, esperneando para sair, derrubou tudo. A mulher do camponês começou a gritar e o pobre patinho se assustou ainda mais. Acabou se enfiando num balde de manteiga, engordurando-se até os olhos. Finalmente se enfiou num saco de farinha, levantando uma poeira sem fim. A cozinha mais parecia um campo de batalha. Fora de si, a mulher do camponês pegara a vassoura e procurava golpear o patinho. As crianças corriam atrás do coitadinho, divertindo-se muito. Meio cego pela farinha, molhado de leite, engordurado de manteiga, esbarrando aqui e ali, o pobrezinho, por sorte, afinal conseguiu encontrar a porta e fugir, escapando da curiosidade das crianças e da fúria da mulher. Ora esvoaçando, ora se arrastando na neve, ele se afastou da casa do camponês e somente parou quando lhe faltaram as forças. Nos meses seguintes, o patinho viveu num lago, se abrigando do gelo onde encontrava relva seca.
Um dia, observando-as, o patinho sentiu um inexplicável e incontrolável desejo de voar. Abriu as asas, que tinham ficado muito grandes e robustas, e pairou no ar. Voou longamente, até que avistou um jardim, repleto de flores e de árvores. Do meio das árvores saíram 3 aves brancas. O patinho reconheceu as lindas aves que já vira antes e se sentiu invadir por uma emoção estranha, como se fosse um grande amor por elas. "Quero me aproximar dessas esplêndidas criaturas", murmurou. Com um leve toque das asas, abaixou-se até o pequeno lago e pousou tranquilamente na água. Logo que desceu, abaixou a cabeça, aguardando a humilhação. Ao fazer isso, viu a própria imagem refletida na água e seu coração entristecido deu um pulo. O que via não era uma criatura desengonçada, cinzenta e sem graça de outrora. Enxergava as penas brancas, as grandes asas e um pescoço longo e sinuoso. Ele era um cisne, como as aves que tanto admirava. "Bem-vindo entre nós", disseram-lhe os 3 cisnes, curvando o pescoço em sinal de saudação. Aquele que num tempo distante tinha sido um patinho feio, humilhado, desprezado e atormentado, se sentia agora tão feliz que se perguntava se não era um sonho. Mas não estava sonhando. Nadava em companhia de outros, com o coração cheio de felicidade. Mais tarde, chegaram ao jardim 3 meninos para dar comida aos cisnes. O menorzinho disse surpreso: "Tem um cisne novo! E é o mais belo de todos!" E correu para chamar os pais. "É mesmo uma criatura esplêndida", disseram os pais. E jogaram pedacinhos de biscoito e de bolo. Tímido diante de tantos elogios, o cisne escondeu a cabeça embaixo das asas. Talvez um outro, em seu lugar, tivesse ficado envaidecido, mas não ele. Seu coração era muito bom, e ele sofrera muito antes de alcançar a tão sonhada felicidade. Se quiser ouvir mais histórias como Cinderela, Isumboche, Festa no Céu, se inscreva no canal. Ou ouça Histórias da Nena no Spotify, no iTunes, no Deezer ou no Amazon Music.